vocês viram o que aconteceu lá na Palestina? Rapaz, eu acabei de ver aqui, parece que Israel e Palestina entraram numa confusão e tá uma guerra generalizada lá. Mas afinal, por que está todo mundo falando sobre guerra? Você já reparou como tem momentos em que parece que todo mundo está falando sobre o mesmo assunto? Guerras, realities, política, crime, são apenas alguns exemplos disso. Mas afinal, por que isso acontece? Bem, o responsável por isso tudo é o agendamento midiático. O agendamento é uma teoria desenvolvida pelos pesquisadores em comunicação Maxwell Malcolm e Donald Shaw na década de 1970. Essa teoria aborda como a agenda midiática pauta a agenda pública, ou seja, propõe como o público tende a considerar mais importante os assuntos que são veiculados com maior destaque na cobertura jornalística. A quantidade de vezes que um assunto é pautado na mídia determina a sua importância. Ou, nas palavras de Shaw, as pessoas têm tendência para incluir ou excluir de seus próprios conhecimentos aquilo que os mass medias incluem ou excluem de seu próprio conteúdo. Além disso, se a mídia determina o assunto, ela também define a angulação do tema. Contudo, o Agenda 7 não defende que a imprensa pretende persuadir o público. Na verdade, ele ocorre mais como uma consequência da dinâmica organizacional das empresas de comunicação, com sua cultura própria e critérios de noticiabilidade, os quais influenciam a escolha dos fatos a serem destacados como os produtos noticiosos. Esses valores são o que tornam algo digno de ser noticiado. A teoria de McCombs e Shaw tem sido bastante aceita pela comunidade acadêmica por muitas décadas. Isso não quer dizer, contudo, que não existam contrapontos a ela. Desde a criação da teoria, há formulações como o agendamento reverso, que fala sobre a influência do público no agendamento de assuntos abordados pelos jornais e noticiários. Essa corrente de pensamento afirma que os fluxos de influências, que antes seriam unidirecionais, ou seja, somente da mídia para o público, agora podem também se configurar do público para a mídia noticiosa. Uma das pesquisas sobre o tema foi realizada por Karen String e Al Gore. Eles observaram como a exploração de temas políticos neste período baseava-se nas interações entre votantes, líderes partidários e meios de comunicação de massa. Para os pesquisadores, isso exemplifica esse tipo de relação. Já mais recentemente, algumas pesquisas começaram a questionar ou trazer evidências que também problematizam a concepção de agendamento midiático de McCombs e Shaw. De acordo com o artigo A Construção da Agenda Pública na Era da Comunicação Digital, dos professores Diógenes Licarião e Rafael Sampaio, as pesquisas envolvendo Big Data mostram que, em certas ocasiões, o público também pode faltar a agenda midiática. Nesse sentido, quando o interesse do público começa a crescer dentro de um assunto, ultrapassando a agenda midiática, os veículos passam a serem pautados por esse interesse do público. Segundo o artigo, embora os resultados sejam conflitantes, nenhuma das teorias está necessariamente equivocada. Os autores argumentam que elas podem apenas valer para tipos de agendamentos diferentes. No caso, o agendamento temático e o agendamento factual. Eles propõem que quando a notícia é mais factual, o agendamento tem de ser mais tradicional, ou seja, no qual a mídia falta o público. Já quando o agendamento é temático, pode ocorrer o agendamento reverso ou recíproco, no qual o público influencia a mídia e vice-versa. Essa ideia de fluxo de agendamento é muito observada na relação entre mídia social e tradicional. No estudo liderado por pesquisadores da Universidade de Zurique e publicado na prestigiada Political Communication, os autores investigaram os atores com mais poder de agendamento no contexto suíço. Para isso, eles analisaram a relação entre a agenda da mídia tradicional, a agenda das mídias sociais dos partidos e a agenda das mídias sociais dos políticos. Ou seja, a pesquisa foi toda conduzida mediante a análise de dados digitais. O foco da análise são em 4 temas principais: meio ambiente, Europa, igualdade de gênero e imigração. Esses temas foram escolhidos por sua relevância na política suíça durante o período estudado, especialmente em torno das eleições nacionais de 2019. Os resultados mostraram que as agendas das mídias tradicionais, dos partidos e dos políticos nas redes sociais estão fortemente interligadas, sem que uma domine consistentemente as outras. No entanto, eles encontraram uma exceção que saltou aos olhos. No tema ambiental, a agenda das redes sociais dos partidos foi mais influente sobre a mídia tradicional do que ao contrário. Para os autores, isso significa que campanhas em prol de determinadas pautas ou temas podem ter um papel crucial em permitir que partidos e grupos políticos organizados promovam suas agendas específicas, tornando essa agenda relevante para toda a sociedade. Para os pesquisadores,
Essa descoberta sugere que a comunicação política está se tornando cada vez mais complexa e interativa. Ou seja, cada vez menos podemos falar num único ator que pauta a sociedade como um todo. O agendamento funciona, portanto, a partir de um complexo sistema de fluxos comunicativos, em que diversos atores competem pela atenção pública com distintos graus de sucesso ao longo do tempo. Então, pessoal, é por causa da teoria do agendamento que está todo mundo falando sobre a guerra da Palestina. Ué, mas que agendamento? Oxe, tudo texto da aula de hoje. Gente, o que é que vocês estão fazendo aí? A aula de teoria já vai começar. É verdade. Então vamos. Você acabou de assistir ao vídeo O Agendamento no Cotidiano. Afinal, quem pauta a mídia? Uma produção de Maria Clara Lima, Carísia Marques e Luiz Otávio Filho, para a disciplina de Teorias do Jornalismo 1, do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, sob a orientação do professor Diógenes Licarião. Esse material faz parte do projeto de extensão da UFC, Divulgação Científica através das plataformas online, produzido por discentes da instituição e que tem por objetivo fazer a divulgação científica de qualidade. Agradecemos pela atenção e, caso tenha gostado, curta, compartilhe e passe a mensagem adiante. Até a próxima!